Sejam todos muito bem-vindos ao canal Refúgio Teológico e ao Instituto Superior de Teologia Cristã do RIP. É um prazer ter você aqui compartilhando, interagindo com os nossos conteúdos. Desde já, agradeço a sua confiança e a sua dedicação em continuar nos ajudando em algum sentido nesse trabalho. Esse vídeo, pessoal, será uma reflexão sobre a vida e a obra de John Bunyan, tá? Um reformador protestante, puritano, tá? Onde nós iremos perceber que o retorno às escrituras faz a gente ser restaurado. Em contrapartida, mostrando no sentido de que existem algumas configurações onde algumas situações não permitem essa manifestação do autêntico evangelho. Então, é necessário ter a verdadeira sabedoria para poder anunciar. Então, John Bunyan, ele consegue anunciar o evangelho, mesmo sendo preso, né? Ele cria algumas histórias. Uma das histórias mais conhecidas no mundo, né, é o Peregrino. Então, não iremos realmente entrar numa... Não, eu assisti o filme, mas não consegui ainda terminar de iniciar a leitura do livro. Mas o filme ele é realmente muito interessante, pois consegue a gente visualizar como seria, né, a olho nu essa realidade do filme ou da história O Peregrino. Então, eu vou aqui trabalhar, né, a vida e a obra de John Bunyan, mostrando a filosofia e o que isso tem a nos ensinar, do mesmo modo, onde está a teologia de John Bunyan. Lembrando que nós estamos falando de um cristão reformado, um cristão protestante. Infelizmente, hoje, no século XXI, nós não temos homens dessa magnitude que conhece as escrituras, tá? De uma forma muito íntima e muito acadêmica também, né? Mas vamos refletir nessa mensagem, nesse texto, e desde já compartilhe esse vídeo com mais pessoas, se inscreva no canal, e se desejar fazer um estudo aprofundado em alguma área teológica, filosófica e apologética, é só entrar em contato pelo telefone, tá certo? No final, eu irei apresentar aqui algumas obras para vocês também podem adquirir, tá? Temos aqui, ó, Doutrinas Pentecostais, temos os fundadores do comunismo, criaram a roda da igreja e ateísmo, uma ilusão construída sobre a realidade. Então, depois eu faço um pequeno comentário sobre isso aqui. Pois bem, vamos começar falando sobre esse cristão protestante, tá? Homens que retornam a sua mente e a sua prática para o que as escrituras ensinam. Nada além, nada menos do que isso. Vejamos o seguinte. Prepare aqui para você o seguinte. John Bunyan, ele nasceu em 1628 e morreu em 1688. Ele nasceu em 1628 e morreu em 1688. Ele foi um escritor e pregador cristão inglês, mais conhecido por sua simbologia espiritual de O Peregrino. E se você não assistiu o filme, recomendo. Inclusive está no YouTube. Então, veja que a vida de John Bunyan se identifica com muitos de nós. Ele nasceu em uma família pobre, né, na vila de Aston, perto de Brantford. Então, Bunyan teve uma educação básica e trabalhou como caldeireiro, profissão de seu pai. Mesmo ele tendo essa educação básica, foi suficiente para ele poder compreender a essência e a natureza do Evangelho. Tanto que o peregrino é a prova cabal disso. Então, aqui temos realmente um milagre, né, um sinal mostrando onde realmente está a igreja nesse sentido. Bem, então Bunyan se envolveu com o exército parlamentar durante a Guerra Civil Inglesa. Após a guerra, ele se casou e sua esposa o introduziu a alguns livros religiosos que tiveram um profundo impacto em sua vida. Ele passou por um período de intensa luta espiritual
antes de se converter ao cristianismo. Então, nós estamos vendo aqui que a mulher desse homem conseguiu passar para ele alguns livros onde ele foi pesquisar. Diferente de muitos de nós hoje em dia, nós temos uma vasta quantidade de estudos, mas nem sequer temos a intenção ou a vontade de estudar. Então, John Bunyan é realmente um exemplo a ser observado, né? Porque ele, nessa fase, ele passa por intensas lutas espirituais. Então, e assim ele vai se converter ao cristianismo. Bem, depois da conversão de Bunyan, Bunyan se tornou um pregador popular e se uniu à Igreja Batista de Bedford. No entanto, sua pregação sem licença, né, o levou a ser preso durante a restauração da monarquia sob Carlos II, que exigia conformidade religiosa. Então, ele vai passar cerca de 12 anos na prisão de Bedford, onde começou a escrever suas obras mais conhecidas. Então, o fato dele conhecer o Evangelho fez ele fazer essa obra missionária, né? Fazer o papel missionário, o papel apologético, o papel teológico e o papel filosófico. Porém, o Evangelho, né, o verdadeiro Evangelho, ele confronta uma sociedade que é antibíblica. Então, quando o homem ele é revestido dessa armadura, desse poder, né? O Evangelho é poder para a salvação. Ele não teme nada a ninguém. Ao contrário, ele vai mostrar a verdade absoluta, não dele, mas do Cristo. Então, nós percebemos que esse mundo que nós vivemos é um mundo que quer nos prender, seja em ideologias, seja em pseudo-religiões, ou seja, e também em nossas próprias conjecturas. Então, para vencer essas armadilhas, né, a gente precisa realmente ficar atento ao que o Evangelho nos diz. Então, John Bunyan é um bom exemplo para a gente perceber por onde nós podemos começar a se desviar dessas distrações. Tá? E mesmo assim, sendo preso durante 12 anos. Você, pessoal, imagine você ser preso e passar 12 anos na cadeia, né? Por conta da pregação. Isso parece até uma brincadeira, mas foi um fato real. Quem de nós poderíamos passar 12 anos preso e ainda assim ter uma mente devotada, capaz de fazer obras fantásticas e escrever o exemplo que eu citei a vocês, o Peregrino. Então, realmente é uma pessoa que o Espírito Santo o fez missionário, o fez apologista, o fez teólogo. Então, após sua libertação, depois de 12 anos, ele foi liberto. Então, Bunyan continuou a pregar e escrever. Ou seja, tanto antes, né, da prisão, ele pregava e escrevia. Durante a prisão, ele pregava e escrevia. E após a sua prisão, ele pregava e escrevia. Veja que John Bunyan é um homem que muitos de nós está distante. Ou seja, é muito fácil a gente chegar assim e dizer assim, eu estou com depressão, eu estou com desânimo, eu estou sem motivação, eu estou sem sentimento de alegria. Mas vejamos, um homem chamado John Bunyan, pecador, como eu e você, pobre, e teve uma pequena fagulha de conhecimento divino, e essa fagulha de conhecimento divino para ele era tudo. E esse conhecimento fez ele, antes de ser preso, pregar e escrever. Após ser preso, pregava e escrevia. E depois da sua libertação, ele continuou pregando, independente, né, obviamente entendendo o contexto da época, entendendo a ideia de sabedoria, né, de prudência. Né, geralmente os pregadores reformados, puritanos, eles não pregavam para suicídio. Não é suicídio. Né, porque muitas pessoas podem pensar assim, pregar e ofender pessoas. Não. Pregar para fazer-se melhor do que os outros. Não está nada disso aqui. O que está aqui é que houve sabedoria, e sabedoria, como Daniel, na cova dos leões. John Bunyan é um exemplo disso. Tá? Bem,
Então, após a sua libertação, ele continuou, né, no seu chamado. Mas ele morre em 1688, após contrair uma febre enquanto viajava para Londres. Seu legado perdura através de suas obras, especialmente O Peregrino. Graças a Deus que esses homens foram comissionados, foram impelidos pelo Espírito para nos ajudar. Então, a obra O Peregrino nos ajuda nessa caminhada, nessa jornada para o céu. Então, vejamos o seguinte: um pouquinho sobre O Peregrino, a obra de 1678. Então, nessa obra, muito conhecida, é uma simbologia da vida cristã. Geralmente, o protestantismo, os puritanos, né, autênticos, traziam mensagem para a vida cristã. Então, o livro vai narrar a jornada do protagonista chamado cristão, da cidade da destruição. Essa cidade da destruição é o nosso mundo, é o nosso bairro, é a nossa cidade, é o nosso país. Tá? Por que destruição? Porque o mundo está entregue ao caos, né? Baseado aí na queda de Adão, aquela questão toda. Mas o cristão, ele consegue entender que existe um plano de salvação. Então ele segue esse plano de salvação rumo à cidade celestial, que é o reino de Deus. Então existe a cidade de destruição, onde você habita, existe a cidade que nós estamos caminhando para isso. Então, representando a jornada espiritual do cristão. Essa é basicamente o miolo, né? O epicentro da história O Peregrino. Também escreveu Guerra Santa, de 1682. É uma outra simbologia. Então, ele vai retratar a luta da alma humana, do espírito humano, através da história da cidade do Massol. Temos uma outra obra chamada Graça Abundante, aos principal dos pecadores, de 1666. Uma autobiografia espiritual de Bunyan, onde ele narra sua conversão e experiência religiosa. Uma outra obra muito famosa também é Progresso do Peregrino, segunda parte, de 1684. Então, segue a jornada da esposa do cristão, Cristiana, e seus filhos para a cidade celestial. Encontramos aqui elementos teológicos essenciais, né, semelhantes ao que nós temos na carta de Tiago, semelhantes ao que temos na carta de Mateus, no Evangelho de Mateus. E agora a gente precisa entender que existe uma filosofia cristã, né? Existe uma teologia cristã, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre a filosofia cristã que John Bunyan ele nos oferece no seu trabalho ou melhor dizendo, do escrito O Peregrino. Então, o elemento filosófico que nós podemos encontrar é o seguinte: é a simbologia da vida cristã. É um elemento filosófico, né? É a chamada ontologia, a chamada metafísica, né? Então, essa simbologia da vida cristã. No livro O Peregrino é uma simbologia que utiliza personagens e eventos simbólicos para representar a jornada espiritual do cristão. A narrativa reflete a luta contínua entre o bem e o mal, a tentação e a virtude, o desespero e a esperança. Também nós encontramos como elemento ou traço filosófico uma ideia chamada existencialismo cristão. Aqui, no bom sentido da palavra, né? Então, Bunyan ele vai abordar questões existenciais profundamente enraizadas na fé cristã, como a busca pelo propósito e significado da vida, a importância da fé, da perseverança e a inevitabilidade da morte e julgamento final. Então, nessa perspectiva existencialista, nós encontramos vários aspectos de temas filosóficos, que é a preocupação em saber qual é o propósito da vida humana, né, individual, qual é o significado da vida de forma individual, a importância da fé e da perseverança, também sobre a inevitabilidade da morte, né? A morte, houve essa preocupação que ele levanta, né? E também o julgamento final. Ele também aborda elementos filosóficos como livre-arbítrio e predestinação. Então, a obra reflete a tensão entre livre-arbítrio e predestinação divina, temas centrais no protestantismo.
Então, o cristão, que é o personagem, faz escolhas ao longo de sua jornada que refletem sua fé e determinação, mas também enfrenta situações que parecem estar devidamente ordenadas. Temos também moralidade e virtude. Então, cada personagem que aparece na história e evento no caminho cristão serve para ilustrar as virtudes morais ou os vícios humanos. A jornada do personagem principal enfatiza a necessidade de virtudes como a coragem, a fé, a humildade e a resistência às tentações do pecado. Quinto, dualidade do mundo espiritual e material, muito semelhante ao que Platão fala. Ben Bunyan faz uma óbvia distinção entre o mundo material e o espiritual, enfatizando que o verdadeiro destino da pessoa está além desse mundo, no reino dos céus, no mundo espiritual. Então, a jornada do cristão para a cidade celestial representa a busca por uma realidade ou pela felicidade espiritual superior e eterna, que é a pessoa da Santíssima Trindade. Podemos entender o seguinte, para finalizar esse vídeo, e assim você refletir bem, John Bunyan, ele pode ser visto como uma pessoa que nós necessitamos tentar alcançar, no mínimo, 50% do que ele já fez, né, de forma prudente, sábia, enfim. Então, Bunyan foi uma figura crucial no cristianismo inglês, pois as obras continuam a inspirar leitores com sua profundidade espiritual e riqueza simbólica. O Peregrino não é apenas uma obra literária significativa, mas também um texto que explora e ilustra princípios filosóficos e teológicos fundamentais da fé cristã, tornando-o um clássico perene da literatura religiosa. Então nós temos aqui a nossa abordagem a respeito desse pequeno tema de John Bunyan e Sorriu o Peregrino. Recomendo que vocês também assistam esse filme, tá? Muito interessante, sobre a vida cristã. Então nós temos aqui Bunyan, filosofia e teologia, né, para dar sentido, dar compreensão a esse mundo, né, a esse mundo de ilusões. Então, forte abraço, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, espero que tenha gostado do conteúdo, do assunto, do tema, e faça uma boa reflexão. Se você já assistiu esse filme, coloque aqui no comentário, eu gostaria de saber. Se não, procure e assista. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu comentário, sua sugestão, sua opinião, tá bom? Então até mais, até breve. E se quiser nos ajudar, entre em contato conosco, onde você pode adquirir cursos, tem cursos gratuitos, cursos com mensalidade. Também nós temos livros, né, de apologética, para você poder defender a fé cristã. Assim nós imitamos John Bunyan, escrevendo livros, escrevendo teologias, apologias para progredir a fé cristã. Então nós precisamos de vocês, nesse exato momento, deixando seu like, escrevendo, adquirindo as obras e estudando conosco, tá bom? Então, forte abraço. Até o próximo vídeo.